Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Professor Bruno Clemente por aqui. Eu espero que estejam todos bem, pessoal. Então, essa semana nós vamos começar o nosso novo assunto, que seria efetivamente a produção, dos nossos áudios e do nosso podcast. E nós vamos começar a trabalhar com isso então. Para isso é importante que a gente conheça um pouquinho o que é a ferramenta, qual é o seu histórico, para que com isso a gente saiba trabalhar com ela, entenda um pouco melhor aí como é que a gente pode tirar o melhor benefício possível dessa ferramenta. Eu vou compartilhar meu material com vocês e aí então a gente pode continuar a dar uma olhada nesse material junto. Então, uma coisa importante é a gente entender a história, entender a origem. A gente está falando no período aí dos anos 2000, ou seja, uma popularização dos blogs, e surgiu o conceito de audioblog, beleza? Ou seja, um blog que fosse que fosse divulgado no formato de áudio, perfeito? Então, em 12 de fevereiro de 2004, o jornal The Guardian usou pela primeira vez um termo chamado podcasting, que tem aí o gerúndio do inglês, ou seja, é como se fosse um verbo, tá? E esse termo foi usado pela primeira vez. Então, isso é importante pra gente. E o podcast, ele começou a ser muito mais popularizado por conta desses equipamentos aqui, no caso dos audioblogs, à esquerda, os MP3 players e à direita, os iPod. Tá? Inclusive, trazendo uma curiosidade aqui que aconteceu em sala de aula, mas quando eu perguntei para as pessoas, alguém conhece MP3? Na aula da semana passada, que era sobre o formato de arquivo MP3, muita gente falou, eu já tive, eu conheço, eu já vi, e se referindo não à extensão de arquivos MP3, mas ao aparelho, que na verdade se chama MP3 Player, ou seja, reprodutor de MP3, porém, as pessoas aqui no Brasil o apelidaram de MP3 e usaram esse termo dessa forma, beleza? Então, tá aqui esse equipamento e isso acabou popularizando muito os audioblogs, porque você podia colocar aquele material lá dentro e ir ouvindo fora de casa, tá? E aqui uma imagem rápida para vocês conhecerem um pouquinho do contexto, do que veio antes. Primeiro veio o tocador de fitas, tá? Que está aí na esquerda. Ele tem um compartimento que abre, você coloca uma fitinha dentro dele, dá para ver aí um pouquinho a imagem dessa fita aqui, E aí então você podia tocar essas fitas. E depois, um pouco mais para frente, veio o famoso Discman, ou Discman, que era esse outro equipamento que na verdade essa parte aqui superior ela abre para que você possa inserir um CD, que era o disco, vamos dizer assim. Então essas duas possibilidades nos permitiam ouvir algo enquanto a gente se deslocava. Não era um equipamento exatamente barato, não era uma coisa trivial, mas ainda assim as pessoas podiam se deslocar enquanto ouviam no fone de ouvido, beleza? Então essa foi, vamos dizer assim, esse histórico, tá? Vale mencionar também uma coisa muito importante, é que as postagens de blog podiam ser agregadas numa tecnologia que existe até hoje chamada RSS, beleza? Que é uma sigla para Rich Site Summary, ou sumário de site enriquecido em português, que seria basicamente um documento numa linguagem chamada XML, não sei se vocês conhecem, que é uma linguagem que a gente pode trabalhar na área da programação, inclusive. O XML é muito famoso para se utilizar, e ele apresenta um grande volume de dados do site de forma resumida. E o RSS é excelente para você manter acompanhamento das páginas, beleza? Então, por exemplo, eu tenho uma webcomic, uma história em quadrinho online que eu acompanho, que é gratuita, e eu tenho o RSS Feed, ou seja, eu recebo atualizações. Eu tenho uma página, inclusive, que me gerencia isso, então, de forma integrada. Na hora que o autor publica uma tirinha nova lá uma folha, vamos dizer assim, nova, na plataforma, eu recebo via e-mail um aviso. Por que isso está acontecendo? Porque na verdade a plataforma dele está integrada com essa tecnologia RSS, então quando ele faz uma publicação, o programa que eu utilizo, o site que eu utilizo, ele meio que fica vistoriando. Na hora que ele publica, isso é enviado como esse sumário, e esse sumário chega nessa plataforma e fala, opa, teve uma página nova que foi divulgada hoje, avisa o Bruno. Então é uma tecnologia bem utilizada e que acabou fortalecendo bastante o uso desses audioblogs, tá? O RSS também permitia, como eu mencionei, receber informações de uma página no momento que ela fosse lançada, como eu acabei de descrever aqui. E com a popularização do RSS surgiu o RSS 2.0, que vinha também com arquivo de áudio embutido para facilitar ainda mais. E aí, por último, surgiu um algoritmo para já incorporar isso dentro do iPod. Então foi assim que se surgiu o termo, ou seja, você junta iPod com broadcast, junta um com o outro e acaba ficando então podcast.
Tá? Lembrando que broadcast a gente chegou a mencionar muito superficialmente, né? Não foi o conteúdo de estudo nosso, mas a ideia de broadcast é uma coisa que ela é divulgada de forma em difusão, né? Ou seja, você envia isso para todos os equipamentos. Então a gente está usando aí, por exemplo, imagina que você tem uma antena de rádio, a antena de rádio ela não se comunica com cada aparelho de rádio unicamente, né? Ou seja, a antena ela vai fazer um envio por uma onda, essa onda vai chegar a qualquer dispositivo que seja conectado naquela determinada estação e ele vai reproduzir o som no momento lá que está sendo reproduzido, beleza? Então a ideia é mais ou menos essa, você tem um iPod e você tem uma transmissão ampla aí, que é o broadcast, e aí que veio o termo podcast, beleza? Então pessoal, com isso a gente finaliza esse primeiro momento, esse histórico rápido, e aí com isso a gente já começa a aprender realmente como criar o nosso podcast. Eu vou encerrar por aqui, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. E daqui a pouquinho a gente retorna para o próximo vídeo.